Vamos lá. Glúten, vamos falar do glúten? Vamos, Vamos. A vamos. pergunta chega para um leigo perguntando o que é o glúten e por que que ele foi durante ou é tão problemático, vamos dizer assim, né? Passamos a ouvir falar tanto sobre ele, né? Aonde mora o problema do glúten? Onde que está essa história toda? Porque teve as pessoas que têm algum tipo de sensibilidade a ele, Sim, e sim. mesmo pessoas que não têm começaram a achar que ele é um vilão. E qual que é a história do glúten? Qual é a relação? Vamos lá, né? O glúten e a lactose ficaram famosos nos últimos tempos, não é isso? Eu vou dar a minha opinião, tá, gente, com relação. Eu sou da parte clínica, né? Então eu não sou muito da aderência das modas, tá? Eu gosto de fisiologia, bioquímica, nutrição real e raiz. Exatamente. Então é o seguinte, o que é o glúten, né? O glúten nada mais é do que uma proteína presente no trigo, na cevada, no centeio e na aveia. A aveia, sim. Muitas vezes as empresas que fabricam farinha de trigo, por exemplo, têm também a produção de aveia. Então essa aveia é contaminada pelos maquinários que usa na produção de refinamento da farinha. Então há uma contaminação da aveia. Por isso que tem aveia, que tem escrita lá, não tem glúten. É porque normalmente é uma empresa que só trabalha com ela. Então não tem a contaminação pelo glúten de outros produtos, tá? E tem algumas aveias que na embalagem contém glúten, porque normalmente aquela empresa não fez diferenciação, né, na fabricação das farinhas. Então tem contaminação, porque o glúten, por ser uma proteína, ele tem aderência, né, em máquinas de processar, por exemplo, em liquidificador. Pessoas que têm a doença celíaca são as pessoas que de fato são intolerantes ao glúten. Elas têm uma sensibilidade. Então, se consumir qualquer produto que tem glúten, ela vai ter uma reação imunológica, uma reação de alergia mesmo, que pode causar desconforto intestinal, pode causar diarreia, pode causar constipação também. Tem os dois casos, tanto diarreia quanto constipação. Pode causar eritema na pele. Então, tem alguns desconfortos que são típicos de quem tem doença celíaca, tá certo? Só que, o que é que tem acontecido? As pessoas têm vinculado o glúten ao emagrecimento. Glúten engorda e glúten não engorda. E isso não tem nada a ver. Na verdade, os produtos que contêm glúten, como pães e biscoitos, são alimentos que, vamos dizer, são monótonos. Não tem muito a acrescentar nutricionalmente, mas são alimentos calóricos. Então, por isso, muitas vezes, nós nutricionistas recomendamos uma restrição, não uma proibição. Adorei o monótono. Adorei o termo. Pois é. Ó, presta atenção, eu escuto muito no consultório isso. Ah, Carol, eu não consigo seguir dieta porque essa repetição da dieta eu não consigo. Eu preciso de mudar todos os dias. Mas o pão não muda. Pois é. Eu falei, engraçado, né? Você aí come, por exemplo, a empim, 3 dias na semana. A farinha não repete, o pão repete, o arroz feijão repete. O bolo, o biscoito. O repete, o creme cracker repete, mas Não, mas isso aí não causa enjoo. Não, isso aí não causa enjoo, né? Agora bota 3 dias. O glúten, ele é uma proteína, mas ele vem sempre associado a carboidratos. Isso, é normalmente cereais. É uma proteína presente em cereais, tá? Aí, assim, isso aí foi legal, viu? A sua atenção, essa minha aluna aí tá nota 10, viu, Ronald? Atenta, né? Proteína presente em alimentos ricos em carboidrato. Nossa, tá demais. Tá só devendo o trote. O vídeo. Eu não tô esquecendo do vídeo, não, viu? Vou preparar. Pois é. Assim, deixa eu explicar. Então, assim, hoje nas prateleiras do mercado, o que é que você encontra? Uma prateleira de alimentos dietéticos. Entre eles, produtos sem glúten. Nossa, gente, isso é uma conquista maravilhosa para quem tem, de fato, a doença celíaca ou tem algum nível de sensibilidade ao glúten, né? Porque antigamente eram poucas marcas, por falta no mercado, né? Aquela questão de busca, de oferta e de procura, os valores eram absurdos.
né, dos produtos, né, que não tinham glúten. Hoje, como aumentou a concorrência, então os produtos estão mais acessíveis. Só que olha só, quando o alimento, você tira o glúten, você está tirando uma proteína. Então, o que é que você vai colocar no lugar para dar sabor, para dar textura, para dar aumentar a palatabilidade, a aceitabilidade? É gordura e sal, que é o que dá gosto. Então, muitas vezes... Deixa eu só lançar um desafio aqui para Rodrigo, aqui, ó, que está aqui defendendo o creme cracker. Assim, Rodrigão, mistura só água e sal e vê se faz bolacha. A gente falou sobre isso, não foi? Eu sempre falo isso com meus pacientes. Vai. Pois é. Então é o seguinte, então assim, às vezes você acha que tá fazendo, né, para quem quer emagrecer, falando de emagrecimento, tá, gente? Que normalmente as perguntas relacionadas ao glúten vem isso, emagrece ou não emagrece, né? Então, assim, com relação ao emagrecimento, você tá buscando um alimento sem glúten, você pode estar cometendo esse erro. Pegando alimentos menos proteicos, quanto menos proteicos eles são, eles dão menos saciedade, e em compensação mais gordurosos e com mais sal, causando palatabilidade, né, talvez provocando a compulsão por ter um sabor agradável, você acaba consumindo mais e sendo altamente calóricos, certo? Então não é uma troca eficiente. Se você tem intolerância, né, você vai apresentar sintomas físicos e você tem exames que você pode fazer genético ou de sangue, né, para ver essa questão da tolerância. Mas não suspenda o glúten, gente, pelo amor de Deus, sem uma necessidade de fato física, fisiológica. Não tem nada a ver que alimentos que têm glúten engordam. Na verdade, a frequência deles, a gente fala do pão, né, do biscoito. De fato, eles podem aumentar o valor calórico no contexto total, mas não é o glúten, é o produto em si. É o produto inteiro, entendi. Entendeu? E nesse Ficou aspecto, claro? Ficou claríssimo, claríssimo. Nesse aspecto, Carol e Gabi, eu gosto de lembrar, eu gosto muito de história. Eu acho que a história nos ajuda bastante. E quando a gente vai lembrar da história da humanidade, teve um tempo em que o ser humano era um caçador-coletor. Então, isso já exigia dos nossos antepassados uma movimentação física mais intensa. E o que se coletava era mais variado. A partir de exatos 10 mil anos atrás, com a Revolução Agrícola, passou-se a se plantar mais um tipo de coisa. Uma delas foi o trigo. Então, progressivamente, a gente passou a comer mais do mesmo. Então, eu entendo que existe o excesso do glúten, que não necessariamente é uma doença, é intolerância. E aí vale de novo a máxima de que não é restrição, não é isso pode, aquilo não, para a grande maioria das pessoas. É o bom senso, é o balanço, é o equilíbrio. É você saber que você precisa variar para que você tenha um equilíbrio nutricional. Essa história de bom senso é engraçado porque cada um acha que tem o seu bom senso, né? Então, o bom senso, ele é muito... Cada um tem o seu. Então, quanto mais a gente fala sobre esses assuntos, eu acho que vai cristalizando algumas coisas na mente das pessoas para que esse bom senso, ele esteja cada... Porque se você convive com pessoas que comem muito errado, assim, que comem muita bobagem, o seu meio termo, ele está muito aquém do que ele poderia realmente ser. Então, eu acho que isso não esgota nunca. Eu acho que esse tipo de conversa ela é muito positiva, ela é muito construtiva na intenção de que o consciente coletivo ele realmente vá elevando e você possa ter realmente um bom senso e encontrar esse equilíbrio com saúde na alimentação, né?